Posso assistir? Bem, graças a Deus. Eu posso Tá assistir. bom. Então vamos começar, né, a gravar a nossa aula de hoje. A gente vai retomar, então, o assunto de onde a gente parou na semana passada. Ah, professora. Até hoje, viu, Lidiane? Dia 5, né? Tem até muitos dias. Vou ter que me desdobrar para fechar as notas, né? Então, é o seguinte, gente, retomando aqui, se alguém ainda tem dúvida, sim, fecha hoje às 11h59 da noite, tá? Para colocar o mapa conceitual lá. Nós vamos voltar aqui a falar um pouco sobre o ensino de ciências e a formação desse professor crítico, que a gente conversava na semana passada. O ensino de ciências, vocês já sabem que ele não era obrigatório, né? E ele foi se ocupando espaço dentro do ensino formal a partir de novas regras, novas legislações, mudanças que foram sendo propostas por cada governo aqui no Brasil. E a gente encontra muita legislação, guias, orientações, né? E o último, antes da Base Nacional Curricular Comum, foi o que nós chamamos de parâmetros curriculares, né, nacional. Dentro desses parâmetros, eu quero que vocês prestem muita atenção. Por quê? Porque vocês vão começar a fazer uma comparação a partir do nosso próximo encontro com a Base Nacional Curricular Comum. O que mudou dentro do ensino de ciências? Quais são as propostas, né, que a gente vai aprender lá na Base Nacional Curricular Comum, que são diferentes do que nós víamos anteriormente no PCN, nos PCN. Então, primeira coisa, né, a legislação, os guias que foram aparecendo, né, sendo desenvolvidos ao longo das décadas, as orientações e o próprio PCN e agora a Base Nacional Curricular Comum são documentos oficiais. Mas existir um documento não necessariamente muda a prática do professor. Mudar a prática do professor não acontece simplesmente porque existe um papel dizendo, né, o que o professor tem que fazer. É um movimento de formação desse professor, é um movimento de construção de novas teorias, de pesquisas, que vão, sim, numa formação continuada, mudar a prática desse profissional. Exemplo, Base Nacional Curricular Comum, vocês estão escutando, desde que entraram no primeiro período, né, rumores sobre essa BNCC. Ok. E vocês sabiam também que esse ano de 2020 estava marcado para a formação mesmo dos professores nessa área, nessa proposta, para que em 2021 isso estivesse definitivamente implantado no Brasil. Com a pandemia, o que eu acredito? Eu acredito que isso vai enrolar um pouco mais. Por quê? Já está escrito no papel, já passou por votação, já, né, tá tudo certo. Mas, para que aconteça realmente, o professor tem que passar por uma formação muito adequada. Porque senão vai ser só papel. Papel aceita qualquer coisa. O meu objetivo aqui é que vocês comecem a perceber o que esses documentos oficiais promovem de mudança, promovem de reconfiguração do ensino de ciências. Os documentos, eles podem até mudar o que o professor fala, o que a escola fala, né? Mas ele não vai mudar o que como o professor age. Essa é a nossa preocupação aqui, de mostrar para vocês que existem documentos que funcionam como um balizamento do ensino de ciências, que foram feitos a partir de pesquisas, né? As universidades colaboraram com essa construção desses documentos oficiais, mas para que a gente
realmente tenha uma mudança na forma de agir do professor, a gente precisa ter formação continuada para eles. Nós conversamos na semana passada sobre a questão da formação, do discurso do professor, né? Que um discurso polêmico, ele é um discurso mais crítico. E o professor de ciências, principalmente, ele precisa ter essa criticidade no olhar, porque ele precisa formar cidadãos críticos. Precisa formar pessoas que saibam aplicar o que nós chamamos de alfabetização científica no contexto que ele está inserido. Então, saber nomear erosão, classificar os tipos de erosão, é o que a gente entende por alfabetização dentro da área de ciências. Nomear, classificar, catalogar, ok. Mas a discussão hoje em dia não é sobre isso, não é sobre nomear. A discussão hoje em dia é a aplicabilidade desse conhecimento que é adquirido pelo aluno dentro do contexto escolar. Então, quando um aluno sabe reconhecer o que é erosão, quando ele sabe reconhecer no ambiente que ele está inserido se existe erosão ou não, de quem é a responsabilidade, né, por cuidar do solo, o que fazer para evitar que aconteça erosão, nós estamos formando cidadãos críticos. É esse o intuito, de oferecer para o professor, sim, documentos oficiais, né, de quem trabalha aqui, ó, na universidade, na pesquisa, oferecer formação adequada para esse professor, mas ele tem que ser um professor com uma postura, um olhar crítico, para ele transformar a realidade do aluno, porque senão continua sendo só papel. O professor, ele é um sujeito histórico, né? A gente tem uma história de vida, a gente tem uma prática, a gente tem uma formação. E aí isso tem a parte positiva e tem a parte fragilidade. A parte positiva é que essa história, né, que o professor carrega da sua formação, ela precisa ser valorizada. O professor precisa ser ouvido. O professor precisa ser acolhido dentro dessa história de vida dele. Ao mesmo tempo que o professor tem que estar nesse constante movimento de sair desse lugar de conforto. Então, é comum a gente escutar o professor falando assim, Ana, tem 20 anos que eu faço desse jeito, sempre deu certo. Quem aqui nunca escutou isso, né? Eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Aí, é o que eu lembro que, inclusive, eu falei isso na sala de vocês um dia, não vou lembrar quem é a aluna que fez cirurgia do coração. Vocês lembram quem é? Não. Vocês não lembram? Eu não lembro. Quem? Foi a Maria? Juliana. Juliana? Foi. Oi? Pronto, eu lembro que ela, né, o exemplo que eu dei foi ela, que a gente falou assim, olha, a cirurgia cardíaca antigamente abria o peito, né, de fora a fora, chamava cirurgia de peito aberto, né? E aí ela contou da cirurgia que ela fez e assim, né, uma marca muito pequena. Aí eu falei assim, tudo bem, naquela época salvava a pessoa que estava ali dentro daquela, na cirurgia cardíaca. Você quer fazer uma cirurgia assim agora? Não, por quê? Salvava todo mundo. Ah, não, professora, mas agora tem tecnologia nova. Agora otimiza, diminui o tempo de cirurgia, né? Corre menos risco. O ensino de ciências é a mesma coisa. A gente ensinava de uma forma que até dava certo, né? Olha aí, eu me tornei bióloga. Eu estudei dentro de uma realidade que era exclusivamente para nomear, para classificar, né? Era alfabetização pura e superficial, era decoreba. E mesmo assim, eu cheguei ao ponto de fazer uma faculdade de biologia e ser uma bióloga. Agora, o que a gente está falando? A gente está falando que existem agora novas formas que vão oferecer para o aluno uma formação muito mais adequada do que na minha época, ou na época de vocês, né? Alguns de vocês. Espera aí só um pouquinho, gente. Espera aí, tá? Liberando o pessoal para entrar aqui. Fato
Fatores históricos e ideológicos influenciam? Influenciam muito, tá? Quem é o governo daquela época, como o governo enxerga a educação, como o governo enxerga uma formação crítica. Então, os nossos parâmetros, os documentos oficiais, eles sofrerão variações de acordo com o governo que está vigente no momento. Então, o professor tem isso também, ele está lá há 20 anos, fazendo do mesmo jeito, mas a cada 4 anos tem um governo novo, tem uma forma nova de fazer educação. Então, dentro desses fatores históricos e ideológicos, a gente precisa pensar, privilegiam a racionalidade técnica. Existem políticas para a educação que vão numa onda contrária ao que a gente conhece de formação crítica. Determinação hierárquica, tem quem manda e quem obedece. Entende isso? Então, não é uma participação popular, não é uma participação do próprio grupo de professores, de gestores. Então, tem alguém que está mandando e alguém que está obedecendo. Tem governo que a gente vai encontrar essa forma de fazer educação. Políticas públicas que incentivam, que valorizam a educação, e aí valorizar a educação inclui também a valorização do professor, a estrutura física da escola, programas oficiais de incentivo. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Resistir ou acomodar-se, porque aí o professor entra nessa assim também, poxa, a cada 4 anos muda a proposta e no final das contas muda de novo e eu vou ficar quieto aqui no meu canto. É esse acomodar-se que eu estou convidando vocês para pensar aqui, né? Resistência silenciosa e solitária não favorece mudanças em seu entorno. Eu disse semana passada e eu volto a repetir. O professor, ele tem que ser pesquisador. A experiência que ele tem em sala de aula tem que ser transformada em publicações. Escrever artigo, né? Apresentar resultados, apresentar o que está falhando, o que está funcionando dentro, por exemplo, do ensino de ciências. É assim, é uma forma de falar, de verbalizar em cima da experiência do professor e em cima de pesquisa. Isso vai fazer a diferença dentro da construção desse ensino de ciências. Bom, nosso último documento oficial antes da BNCC foram os parâmetros curriculares nacional. Até 1971, a gente não tinha obrigatoriedade do ensino de ciências. O que isso quer dizer? Ensinava ciência só quem queria. A minha escola vai oferecer, pagar um professor, oferecer um serviço que não é obrigatório? Não. Né? A gente vê isso hoje em dia. É obrigatório educação física, tem educação física. É obrigatório música, tem música. Teatro, tem teatro. Não é obrigatório, tira tudo. Redução de gastos. É comum isso. Então, só a partir de 1971 que falou assim, pronto, agora acabou. Agora toda escola tem que ter o ensino de ciências. Mas era um ensino voltado para reprodução de informação, não construção de informação. Existe um conhecimento pronto, nós vamos transmitir esse conhecimento como uma verdade científica. Com a chegada da que a gente chama de escola nova, né, a gente começou a enxergar que a participação do aluno, o que o aluno traz para dentro de sala de aula, precisava ser ouvido, precisava ser valorizado. E aí eu volto no nosso ciclo 1, quando eu ensinei para vocês a questão de valorizar o senso comum. Né? Valorizar o senso comum é valorizar a participação do aluno. Dentro da escola, ele não tem esse conhecimento científico pronto. Ele traz o senso comum. E valorizar a participação dele é valorizar também a informação que ele traz de senso comum. Qual é o nosso papel dentro da escola?
É receber essa informação do senso comum e construir com a turma, construir com os alunos, um conhecimento científico em cima desse conhecimento do senso comum. A aprendizagem significativa, a escola nova, ela trouxe muito essa discussão, né? Tem que ter significado para o aluno. O que significa aquilo dentro da realidade dele? O que significa aquele conteúdo dentro da comunidade que ele está inserido? Foi o que eu falei para vocês na semana passada. Alimentação. Falar sobre alimentação é tema, né, do ensino de ciências. Ótimo, beleza. Agora, como eu vou trabalhar alimentação dentro de uma escola rural é uma coisa. Como eu vou trabalhar alimentação dentro de uma escola na periferia de Anápolis é outra coisa. Como que eu vou trabalhar esse mesmo tema dentro de uma escola lá na Avenida Paulista, em São Paulo? É de uma outra forma. Então, é contextualizar as informações que são necessárias para a formação adequada do aluno nas diferentes fases escolares. Os conteúdos informativos, tá bom, são necessários. Importante o aluno saber que existe erosão. Estou informando o aluno. Agora, o conteúdo precisa ser formativo. O que provoca a erosão? De quem é a responsabilidade quando tem erosão num bairro? O que vai provocar na água, na qualidade do solo, quando tem uma erosão? Então, ensinar a erosão é do âmbito dos conteúdos informativos. Agora, tudo que cerca a erosão é do âmbito dos conteúdos formativos. Transformar aquela informação que o aluno traz, né, ou que ele recebe de você mesmo como professor, em algo que vai fazer a diferença na sociedade. Nós estamos formando cidadãos. Bom, então, PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais, né? Especificamente, nós vamos falar aqui de ciências naturais, eram de todas as disciplinas, né? A gente vai falar de ciências, assim como a gente vai falar dentro da BNCC, especificamente sobre ciências. Então, ele já trazia uma inovação muito grande, já era obrigatório nas escolas, o ensino de ciências, e ele se preocupava com uma metodologia. Por quê? Porque já nasce dentro dessa nova escola, né? Esse aluno que precisa não só do informativo, mas precisa do conteúdo formativo também. Então, como que o professor vai transformar um conhecimento sobre erosão em uma formação de cidadão, conscientes dos seus direitos? Então, a PCN fala assim, olha, a gente precisa repensar a metodologia de ensino. Essa história de trabalhar com o nosso aluno dentro de uma proposta de decoreba, né, de transmissão só de conhecimento, não vai funcionar. E eu lembro que eu perguntei isso para vocês em um outro momento, acredito até que tenha sido na aula de psicologia. Ah, não, acho que foi no início, né, do semestre. Não, foi na aula de psicologia mesmo, que a gente não teve início de semestre junto. Eu lembro que foi um momento presencial. Eu lembro de conversar com vocês e falar sobre a importância dessas mudanças que a gente propõe dentro do ensino de ciências, né? Cidadãos críticos. Olha o que a gente está falando, né? Olha a nossa responsabilidade em cima disso. Prescrições legais através de políticas centralizadas no MEC. Então, esses documentos oficiais, tem alguém que gerencia isso, que é o Ministério da Educação. Então, mas o Ministério da Educação cria isso do nada? Não. É a partir da colaboração de pesquisadores, de universidades, de movimento social. Orientações didáticas coerentes e harmônicas entre teoria e prática. Que foi o que a gente conversou semana passada sobre esse distanciamento entre as universidades, né, a pesquisa realizada nas universidades e a praxis do professor. Esse distanciamento não ajuda em nada, nem a formação do nosso aluno,
nem a formação continuada do nosso professor. A gente escuta muito assim, tem um distanciamento entre o que a gente estuda e como a gente aplica na prática. E o erro está justamente aí, não deveria ter esse distanciamento. Vocês fariam a cirurgia com um médico que está distante das novas pesquisas? Respondam com toda sinceridade para mim. A Kênia já respondeu ali, ó, não faria. E por que então que a gente coloca uma criança para aprender com um professor que está distante das novas pesquisas, das novas práticas? Não é estranho? Vocês concordam comigo? Então, essa discussão, né, precisa existir uma harmonia entre a produção de conhecimento científico, a teoria e a prática exercida pelo professor. Eu agora queria escutar um pouquinho, vou abrir aqui a tela de vocês. Queria escutar um pouquinho, né? O que vocês estão pensando aí dentro disso que nós estamos conversando desde a semana passada? É um conteúdo um pouco mais denso, né? Tem um peso maior aí de criticidade mesmo. E eu queria escutar vocês. Vou desligar o meu microfone. Essa questão de ser um professor mais, eu colocaria a palavra mais ativo, mas talvez não seria a palavra certa. Só que mais ativo na questão de gerar esse sentimento de criticidade no aluno e tudo. Eu tenho para mim que é algo que a gente vê desde o primeiro período. Desde as primeiras matérias teóricas, a gente ouve que o professor não pode ser simplesmente aquele que transmite o conteúdo, mas ele deve levar o aluno a ter experiências, né, uma forma de ensino que faça sentido para o aluno, que faça parte do dia a dia. Isso, além de capacitá-lo ainda mais, vai gerar um interesse maior para o estudo, uma dedicação maior. Porém, o que eu imagino que o motivo de não acontecer tanto isso é porque exige bastante. O professor tem que estar muito disposto a ser criativo, a ser crítico também com aquilo que ele vai passar para os seus alunos, e isso exige muito. E muitas vezes acaba que é deixado de lado pelo professor por se exigir muito. É mais fácil, mais cômodo pegar algo pronto, um texto, por exemplo, pedir aos alunos para ler esse texto, perguntar o que eles acharam desse texto e, ok, eles receberam o conteúdo. Isso é mais fácil. Então, eu imagino que esse é um dos motivos pelos quais muitos ainda estão parados no tempo, como o médico que não se qualifica com as novas tecnologias. Mesmo, muito bem. E aí, Anderson, você falou, né, o professor precisa que ele seja mais crítico, você falou, acho que atuante foi a palavra que você usou, não foi? Isso. E aí, esse professor atuante, ele tem que lidar com sair dessa inércia, né, ele entrar no movimento de construção de novos conhecimentos, de capacitação constante. Mas até aí, a gente entende como um desafio que é quase natural, assim, né, da profissão. Só que a proposta que vem aqui ainda mexe em outro ponto, que é colocar também o aluno como ativo nesse processo. E aí eu não vou lidar só com o meu movimento, eu vou lidar também com o movimento do aluno que chega ali, né? Até vocês conseguem perceber
o quanto o desafio aumenta quando eu coloco esse aluno como participante da construção desse conhecimento, né? Vai exigir muito mais do professor. O professor não pode mais só reproduzir aquilo que está ali no livro, ele não pode só reproduzir aquilo que está no texto. Eu mesmo costumo falar para meus alunos assim, né? O texto é para vocês. Eu não vou dar aula em cima do texto. O texto é para vocês. Por quê? Porque é a parte que vocês entram como ativos nessa construção. E aí eu tenho que entrar com outras coisas. Eu tenho que entrar com extra. Porque eu sou professora. Vocês conseguem perceber o nível de complexidade que existe nisso? É muito mais fácil. Eu pego o texto, vamos estudar o texto, vamos falar só sobre o texto e a gente fica preso nesse texto. Eu domino o texto que eu li antes, você está aprendendo ali pela primeira vez o texto, que é fácil para mim, né? Mas nessa proposta, não. Nessa proposta, a gente vai transformar esse aluno em participante e a gente tem que transformar esse professor em alguém que vai formar cidadão crítico. Não dá para fazer mais do mesmo, né? Professora, Oi. e aí eu percebo que esse desafio já começa para a gente agora como alunos. Na minha primeira formação, os professores falavam assim, o que você é aqui, né, quando eu fiz o seminário, eles falavam, o que você é aqui agora na sua formação, você vai ser quando você estiver exercendo o seu ministério. E isso é muito, muito claro, é exato demais. Da mesma forma, a gente agora, por exemplo, a gente tem um processo de aulas online. E aí a gente tem texto para ler numa pré-aula, por exemplo. A gente tem um artigo para ler nessa aula ou depois para poder pensar sobre esse artigo na outra aula. Só que por vezes a gente não faz, né? Eu mesmo algumas vezes eu não faço. Então o que que acontece? Se eu não estou sendo ativo como aluno, quando eu for professor eu não vou ser ativo também. Eu vou só reproduzir. Bom, então a gente está falando de começar a exercer essa criticidade, mesmo dentro da formação acadêmica, né, Anderson? Exato. O aluno que eu sou e o professor que eu estou me tornando. Eu estudei em universidade pública, né? E eu tive uma experiência muito interessante com um professor que ele, na Federal de Minas Gerais, ele chegava na sala, ele chegou o primeiro dia, apresentou todo o cronograma e no cronograma tinha o texto que a gente tinha que ler por dia, né, por aula. E aí ele chegou na segunda semana com uma chave na mão, chave, acho que do carro, da sala dele, só. Chegou com a chave, parou lá e falou assim, bom, então vamos lá. No texto de hoje, né, o que vocês têm para dizer? Todo mundo, sala de 40, 50 alunos, todo mundo, silêncio. Aí ele, alguma coisa para comentar sobre o texto? Silêncio. Alguma pergunta sobre o texto? Silêncio. Ele falou, bom, então eu não tenho nada para fazer aqui. Simplesmente pegou a chave e saiu. Quando foi na terceira semana, de novo. E eu lembro que, assim, eu tinha lido os textos, mas eu não tinha coragem de falar. Olha que coisa, porque você não aprende a participar. Você não aprende a ser crítico, você não aprende a trazer suas dúvidas, né? Você aprende a escutar um professor falando. Lúvia, eu queria pensar exatamente nesse sentido assim mesmo. Porque talvez a maioria de nós não teve essa educação que nos ensinasse a ter essa criticidade. Agora, por exemplo, a gente entra numa faculdade, meu primeiro contato com o texto científico foi na faculdade. Antes eu não tive esse contato. Então, assim, eu creio que para a gente é bem desafiador
chegar nessa parte ativa, de tanto de ser estudante como também de ser professor. Eu creio que é necessário também a gente ter essa transformação. Talvez muitos de nós nem tinham o hábito da leitura, então, assim, a gente vê que às vezes é muito comum, é difícil você conhecer pessoas, assim, principalmente na nossa cultura, que gostam de ler, que tem esse hábito, que tem mais disciplina em tudo, até com a saúde, ou sei lá, outras coisas. Então, eu vejo que isso é um desafio. Sim, vocês conseguiram entender, assim, o que está por trás dessa discussão, né? Como que nós seremos esse profissional que eu estou falando aqui, ó, nem estou falando da Base Nacional Curricular Comum, da Base Nacional Curricular Comum, estou falando do PCN, que já está ultrapassado, que é a história que eu estou contando aqui para vocês. Como que eu serei esse professor se eu não tive esse professor e eu não fui essa aluna? Olha o desafio, gente. Eu preciso remodelar a minha forma de entender, reconfigurar a minha forma de entender o aprender, o ensinar. Eu tive contato com uma professora, Nube, que ela deu aula até no Couto também, e ela é psicopedagoga. E ela estava falando para mim, que eu até parei para pensar nessa questão também das disciplinas, que a gente vê várias disciplinas dentro da pedagogia que a gente vai ensinar aos alunos. E talvez eu sou muito mais chegada, talvez em ciências do que matemática. E talvez até me esforce mais por gostar de ciência, e matemática talvez eu deixe de lado. E essa professora, ela falou justamente isso. Ela falou que ela gosta muito da língua portuguesa, mas quando se trata da matemática, ela já não gosta. Então, é uma coisa que ela foge, porque ela não gosta. E eu pensei até nessa questão também, da questão das próprias disciplinas, que exige da gente também ter esse aprofundamento em cada uma delas, né? E ainda tem a questão cultural em cima do que você está falando, que muitas vezes pesa também para o outro lado, que é assim, a matemática é importante, ciências, história, não tanto, né? Da onde que surge isso? Surge de uma história de 471 anos de um país sem a obrigatoriedade do ensino de ciências. Então, a obrigatoriedade do português, da matemática, da produção de texto, chegou muito antes da obrigatoriedade do ensino de ciências. Quando você pensa assim, eu sou professor, eu sou pedagogo, né? Quando você fala eu sou pedagogo, você está falando que você é professor, que você é gestor escolar, né? Que você é coordenador pedagógico. Mas em que momento que você pensa assim, eu sou professor de ciências, eu sou professor de geografia? Tem que ser uma construção muito bem feita dentro da universidade, inclusive aqui. Porque a gente aprende a valorizar o ensino de português e de matemática, né? Nós vamos sair, porque já está acabando, falta 1 minuto. Nós vamos sair e aí a gente retorna rapidinho, pode ser? Para eu não começar a falar aqui e ter que parar? Pode, gente? Combinado.